Oi gente, tudo bom? Eu adoro filmezinhos de terror com uma trama bem estruturada, um enredo inteligente, um pouco de slash, mas sem ter aquelas matanças sem sentido. Então se você é assim como eu, acho que uma boa pedida é o filme Sem Saída ou Follow Me, como é a versão original, e o nome faz muito mais sentido, você vai entender por quê, que é um lançamento agora de 2021 aqui no Brasil. A obra tem como principal foco redes sociais e o quanto a gente acaba expondo a nossa vida e mais ainda o quanto as redes sociais influenciam até na forma que a gente age, que a gente pensa e que altera também os nossos modos de decidir algumas coisas. Então os nossos protagonistas acabam se envolvendo com pessoas não muito legais na Rússia e participam de um jogo bem macabro. Eu vou falar um pouquinho sobre a obra, esse vídeo é sem spoilers, então se você quer saber um pouquinho se vale a pena assistir ao filme ou não, esse vídeo é pra você. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre essa obra, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Também já me ajuda e já clica no joinha logo agora no começo do vídeo, que isso ajuda muito a divulgar esse vídeo para outras pessoas que talvez nem conheçam o canal. Além disso, também tá marcadinho aqui embaixo todas as minhas redes sociais, me segue por lá, vou ficar bem feliz. E na caixinha de comentários, comenta pra mim qual é o seu estilo de filme preferido e se for terror, qual o gênero de terror que você mais gosta. No filme Follow Me ou Sem Saída, a gente acompanha a história do Cole, que é um youtuber, um streamer na verdade, ele trabalha com a internet e ele tem milhares de seguidores e ele sempre tem como foco fazer diversas aventuras, se envolver em coisas perigosas, mostrar o dia a dia de uma vida de uma pessoa que não tem muito limites. Então as pessoas que assistem, ele tem esse perfil, gosta desse estilo e atualmente ele está completando 10 anos online, né? 10 anos de canal, 10 anos de streaming. E para comemorar, ele acaba embarcando numa aventura que foi toda organizada por um dos amigos dele, indo para a Rússia junto com um grupo de amigos para participar de um escape room, ou seja, aquele tipo de jogo em que as pessoas ficam dentro de um ambiente fechado e tem que cumprir algumas tarefas para conseguir sair daquele local num tempo determinado. Ele acaba topando e mesmo que ele não entenda muito bem do que se trata, ele inicialmente vai meio às cegas, não foi ele que organizou tudo, mas depois ele acaba se empolgando até porque tá indo junto com ele esse amigo que tá organizando, mais uma outra amiga, a namorada, que é o amor da vida dele, e um amigo de infância que ele não vê durante muitos meses, ele ficou um tempão sem vê-lo. Então ele tá empolgado mais com a viagem do que com a comemoração dos 10 anos em si. A gente percebe também no personagem do Cole, que é o protagonista, o quanto ele muda o tipo de personalidade dele toda vez que ele tá na frente das câmeras. Então a gente vai sempre acompanhando momentos em que ele vai fazendo o streaming, né, fazendo aquela versão ao vivo dele, e todas as vezes ele muda, ele tá sempre muito animado, e na vida real você vê que ele é uma pessoa muito mais séria, que ele é um pouco mais ponderado do que aquele personagem que ele criou e que ele é tão seguido nas redes sociais. O problema é que assim que eles chegam na Rússia, já diversas coisas começam a acontecer, e a gente já vê de cara que a viagem ali não foi tão fácil assim. Então, que provavelmente outras coisas mais complicadas estão por vir, especialmente porque eles acabam entrando numa briga, numa boate com uma facção russa, não dão muitos detalhes inicialmente, mas são pessoas não muito legais e que provavelmente também não gostam do anfitrião deles. Então a gente o tempo todo fica muito desconfiado de que aquilo dali vai dar errado e que provavelmente aquele anfitrião ali russo vai colocar eles numa enrascada. Depois de uma introdução super demorada, eu achei que esse primeiro terço do filme, que foi a apresentação dos personagens, e a gente entender no que eles estavam se metendo, demorou muito, mas depois que passa essa introdução, aí sim começa de fato o plot do filme, né, que é essa questão do escape room e de coisas que vão acontecendo ao longo desse jogo meio macabro que eles participam. Já de cara, eles já são avisados de que aquele jogo é um jogo diferenciado, é algo muito forte, muito impactante, que eles têm que ter coragem de participar. Só que o Cole, ele é todo ligeiro na internet, ele sempre fala que ele não tem medo de nada, tanto que ele desafia as pessoas a fazer ele sentir medo. Então
então ele não ia voltar atrás. Então eles são colocados nesse jogo e ali começam as principais tarefas que são realmente muito macabras. Eles começam a se ver dentro de jogos que são jogos realmente muito mortais, porque ou você sai daquilo dali ou você realmente vai morrer, ou pelo menos você fica prestes a morrer. E aí o Cole começa a perceber que de fato as coisas não estão saindo como planejado. A partir daí muitas outras coisas acontecem, não vou entrar muito em detalhe porque esse vídeo é sem spoiler, então até essa parte é a parte da introdução realmente da obra. Eu acho que a obra demorou muito para ela começar a pegar um ritmo, então provavelmente quando você for assistir esse filme, você vai sentir que ele dá uma enroladinha no começo, mas depois que ele começa a ação, ele vai daquela ação, sabe, daquele momento até o final, até realmente a última cena do filme. Tudo é muito agitado e cada vez mais, quando você acha que as coisas estão se resolvendo, elas vão se complicando. Esse estilo de terror é o meu preferido, eu não gosto tanto assim de terror sobrenatural, então esse tem como foco jogos mortais, coisas em que você tem que pensar, raciocinar para você conseguir se salvar. Então justamente esses jogos de escape room me atraem nesses filmes de terror porque existe toda uma questão técnica, uma questão que a pessoa tem que analisar, situações que são expostas na frente dela. Embora o filme dê uma guinada em outras áreas também, mas no geral você vê que os personagens são inteligentes, o protagonista ele tem diversas camadas, você vê que ele se transforma naquela pessoa imatura, inconsequente que tá na internet, para aquele rapaz que ama os amigos, ama a namorada, tá ali fazendo de tudo para salvá-los. Então você vê o amadurecimento dos personagens e o quanto o protagonista é um protagonista bom de se torcer, você cria uma empatia por ele, não é aquele tipo de personagem que geralmente são descartáveis, você gosta mesmo daqueles que tem pouco tempo em tela, né, comparado aos protagonistas, você gosta deles, você cria uma empatia por tudo que eles estão fazendo para sobreviver. Ainda assim, apesar do enredo ser interessante, eu achar a trama muito legal, inteligente, a obra ela cai nos mais dos mesmos às vezes, ela tem um pouquinho daquela questão dos clichês, a obra não é tão difícil assim de você imaginar o caminho dela, então ela é um pouquinho previsível, ainda assim não me decepcionou, eu achei que apesar de eu acertar algumas coisas, imaginar qual seria a parte do final, eu achei interessante. Tem um plot twist ali no final que dá um gás a mais, passa uma mensagem interessante no final, até porque a gente está falando de uma pessoa que tem uma vida paralela na internet que não reflete a vida real dele, então existe uma mensagem ao longo da trama nesse sentido, da pessoa ser ela mesma, lutar para ser o que ela é, e isso tudo dentro de vários outros perigos externos, né? Então, apesar disso, dessa questão da falta de inegitismo, que acho que também é uma coisa que às vezes a gente exige demais, é uma obra bem redondinha, bem feita, para quem gosta desse gênero acho que vai gostar. Uma outra crítica que eu faço é a questão realmente da fotografia, o trabalho ali da imagem mesmo. Porque como eles estão no escape room, eles estão num lugar apertado, um lugar sujo, a imagem é muito escura. Eu tive a sensação de que muitas coisas acabam se perdendo se você não prestar muita atenção aos detalhes. Eu achei que a gravação ficou um pouquinho escura, talvez até seja mesmo do equipamento, né, que eu usei para assistir, mas no geral é sim um filme um pouco mais escuro, é um filme mais dark, um filme mais tenso. Ele tem uma coisa bem slash mesmo, com bastante sangue jorrando, então ele tem essa característica de ser um filme dirty, sabe? Um filme bem sujo, escuro, suado, sabe? Então você tem que saber se você gosta desse tipo de cenário, de gênero, para assistir ao filme. Puxando a ficha técnica do filme, o diretor fez poucos trabalhos conhecidos, ele meio que estreou com a obra sem saída. Entre os protagonistas, os dois principais já são conhecidos do público que acompanha essas séries mais jovens. Uma das protagonistas ser uma das personagens principais da série Teen Wolf e o outro do Pretty Little Liars. Fora isso, os outros personagens eu não conheci muitos trabalhos dele, mas eu acho interessante porque a gente consegue imaginá-los em alguma coisa, a gente consegue associá-los como personagens estranhos, né? Às vezes a gente acaba carregando a visão de algum personagem anterior que o ator fez e isso acaba influenciando. Então são rostos novos, são atores talentosos, um diretor que segurou bem o filme, tirando aquela introdução um pouco mais chata, é um trabalho legal que tem essa questão de ser o pessoal novato, uma obra redondinha, apesar de não ser inédita, mas eu acho que vai agradar justamente por causa mais dos acertos do que dos erros.
Então é isso, gente. É uma dica rapidinha. Eu sempre gosto de trazer alguns bons terrores aqui. Quem gosta do gênero, assim como eu, pra ter uma opção legal pra assistir. É um filme agora desse ano, então é um lançamento. Acho que é uma boa pedida pra você que não conhecia o filme, não assistiu. Dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, me indique outros filmes. Se você não se inscreveu, não curtiu e não me procurou nas redes sociais no começo do vídeo, faz tudo agora então. Um beijo, gente. Até o próximo.